Healing the Shame That Binds You. Curando a vergonha que... O livro do John Bradshaw é bem interessante. Esse é um livro em inglês, eu não encontrei ele em português, tá? Mas ele tem algumas ideias bem importantes, bem interessantes a respeito do sentimento da vergonha, vamos dizer assim, uma tradução direta para o português, que eu acho que são muito importantes para trazer para vocês, né? Então, eu vou falar sobre as ideias, tá? Que estão dentro deste livro, e eu achei ele interessante porque ele começa trazendo uma abordagem a respeito da maneira pela qual ele encara o sentimento da vergonha, e ele coloca a questão do mal, né? E eu gosto muito de autores que fazem isso, porque isso me remete à filosofia. E dentro da filosofia, essa ideia de bem e mal, ela vai muito além desta leitura limitada, vamos dizer assim, que a gente faz do fenômeno hoje, pensando que quem pensa em termos de bem e mal é aquela pessoa tacanha que pensa em Deus e o diabo e ponto, tá? Ou demônio, daimônio, essas coisas assim. Quando você vai fazendo uma análise filosófica um pouco mais profunda, você vê que o problema do mal, o problema do bem, né, eles são problemas filosóficos profundos. Eles não se restringem a essa ideia, até porque eles vêm muito antes dessa ideia de Deus e do Deus e do diabo. São questionamentos que vão muito mais no âmago da natureza humana. Então eu achei interessante dele colocar isso, né, no sentido de que o mal, o demoníaco, vamos dizer assim, é entendido por ele na perspectiva de um psicólogo que ele cita, que é o Steven Diamond, que fala assim: qualquer função natural que tem o poder de tomar a pessoa como um todo, né? Então, ele vai fazer uma análise da vergonha enquanto, inicialmente, um sentimento positivo, tá? E nesse sentido, ele também faz uma leitura de que a vergonha pode ser um sentimento que nos ajuda, inclusive espiritualmente, a uma evolução espiritual, que hoje em dia a gente chamaria de autoconhecimento, porque esse livro é um pouquinho mais antigo, né? Porém, tem o que ele chama de vergonha tóxica, que é exatamente a vergonha que vai ter esse poder demoníaco, né, de tomar a pessoa como um todo e fechá-la e não permitir com que ela faça muita coisa da vida dela, né? Então, quando ele vai falar sobre a vergonha, ele fala de um sentimento que é pré-verbal. Então, ele coloca a vergonha como algo pré-verbal. Ele vai colocar como shyness, né? Aquela ideia do bebê que, quando olha um rosto estranho, dá uma virada de cara. Então, ele começa a dizer que a vergonha ela já começa neste momento, ou seja, ela é algo que ela está localizada no momento antes da cognição, e ele, por fazer essa conexão com a vergonha, ele vai entender que a vergonha é algo que está diretamente conectado com limites. Daí a ideia de que a vergonha é algo que nos ajuda a crescer. Ou seja, a vergonha para ele é algo que está diretamente ligado à nossa percepção da nossa humanidade. Porque todo ser humano é imperfeito, vamos dizer assim, e limitado. Quando ele coloca essa perspectiva, né, acho que ele faz isso aqui, né? A vergonha saudável nos faz compreender que somos limitados. E isso nos diz que ser humano é ser limitado. Então é nesse sentido que ele fala que a vergonha é algo extremamente importante para a espiritualidade, porque apenas a partir do momento que a gente reconhece limites é que a gente pode ir além. Apenas a partir do reconhecimento de limite que a gente pode construir algo em cima desse limite para a nossa evolução, né? E aí ele vai começar a falar, ele vai fazer assim, uma ideia de desenvolvimento da vergonha. E eu acho isso bem interessante. Então, por exemplo, porque cada fase do desenvolvimento da vergonha é também uma fase de percepção de limites. Então, por exemplo, lá nos 6 meses tem esse aspecto do bebê que vira cara. Dos 6 aos 18 meses, né, a vergonha começa a limitar a curiosidade e interesse.
E por que é importante limitar a curiosidade da criança? Por que é importante limitar o interesse da criança? Porque muitas vezes a criança mete o nariz onde ela não deve. Muitas vezes a criança mete o dedinho na tomada. Então a curiosidade é importante de ser limitada, vamos dizer assim, nesse sentido, não no sentido que você não pode ser curioso, mas no sentido de que você tem que também tomar cuidado, porque se você está curioso com algo, significa que você não conhece aquele algo. Então vá, mas saiba que isso tem um risco, e isso é importante que você dê um passo para trás. Dos 18 meses aos 3 anos e meio, você tem o que ele chama aqui do aspecto completo da vergonha, né? Ou seja, quando a criança compreende a sua autonomia e a necessidade de estar separado. 3 anos e meio até 8 anos é o momento em que se coloca a vergonha enquanto culpa, ou seja, a vergonha moral, aquele momento em que a pessoa começa a aprender que existem regras sociais e que às vezes ela faz alguma coisa que vai contra as regras e por causa disso ela se sente culpada. Tudo isso ele coloca como algo normal e saudável, e de fato é. Nós precisamos de limites na nossa sociedade. É óbvio que todos esses limites também podem causar um mal, mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Depois ele vai falar da época da puberdade, sentimentos de embaraçamento, né, e sentimentos de inferioridade. Ou seja, e isso é importante, porque muitas vezes nós somos, entre aspas, inferiores. No sentido de que às vezes, por exemplo, lá, acontecia isso muito na minha adolescência. Na adolescência de todo mundo. Tem um cara que é super bom de jogar bola e eu não sou. Eu sou inferior naquele sentido. Em relação à competência daquela pessoa, ele é bem melhor do que eu. E aprender a sentir isso é muito importante. Porque hoje, por exemplo, o que eu vejo em consultório são pessoas que não podem ser inferiores a ninguém em nada. Né? Ou seja, a pessoa tem que ser melhor que todo mundo em tudo. O que é impossível. E isso gera muito sofrimento. Né? Além de ser uma expectativa completamente irrealista. Né? E na puberdade, tem um ponto em que ele chega que é assim, a vergonha experienciada como limites para a nossa autoidentidade. Né? Então é esse limite, o que ele chama de temperança da mente, que é muito interessante. Até que ponto de fato eu posso ir, até que eu não posso? Até que ponto eu sou eu e eu não sou? Quando que eu ajo de uma maneira que deixo de ser eu? Né? Aí, na vida adulta, a vergonha no amor. Quando eu começo a experienciar essa vergonha de me expor de uma maneira vulnerável a outra pessoa. Quando eu percebo que eu tenho esta vulnerabilidade. E no amor todo mundo tem. Né? Experiências de limite de vida, sofrimento e morte, onde eu também aprendo que eu tenho esses limites. E aí a gente vai ter um outro nível de vergonha. E quando a gente vai chegando numa idade mais adiantada, ele coloca a questão do luminoso, né, e do sagrado. Então, quando a gente se depara mais com questões de morte e de coisas que estão além da nossa compreensão, aquelas coisas que a gente passou a vida inteira tentando entender e não conseguiu, daí a gente chega na idade mais velha e vai, eu não vou conseguir entender isso mesmo, né? Aí a gente se depara com essa vergonha, esse limite de ter coisa nesse mundo que não foi feita para eu entender. Aí, o que ele vai fazer mais tarde é mostrar tudo isso, só que do ponto de vista ruim, vamos dizer assim. Né? O que ele chama de vergonha LDL, faz uma comparação com a HDL e com a LDL do sangue, né? Então ele faz essa comparação. Acho engraçado isso daqui. As metáforas que a gente vai usando, né, ao longo dos anos. Então, de uma maneira básica, o que acontece? A vergonha saudável, ela nos limita, porém ela não fala de que nós somos limitados porque nós somos ruins. Ela fala que nós somos limitados porque nós somos humanos. E isso é saudável. A vergonha tóxica, né, ela se torna tóxica quando este limite é entendido de uma maneira pejorativa. Como se eu, enquanto ser, fosse menos, por exemplo, na puberdade, eu não jogar bola tão bem que nem o meu amigo lá. Né? Eu teria ferrado se isso fosse verdadeiro, porque eu ia ser o último dos últimos. Né? Então, a vergonha ela se torna tóxica dessa maneira. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de um jovem adulto, a gente pode ter um sintoma de isolamento. Então, a dificuldade de se expressar, né, a culpa colocada em cima de se expressar emocionalmente com outras pessoas é tão grande que a pessoa faz um isolamento. O desenvolvimento de scripts,
né, que isso é um tema de terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, também se dá em relação à vergonha. Então, a ideia é assim, tudo aquilo que eu tinha falado anteriormente vai se tornar tóxico a partir do momento que tem uma autoavaliação negativa da pessoa por causa de uma determinada característica de vergonha. Quando a vergonha é cobrada demais, quando ela é cobrada no momento indevido, por exemplo, a criança tem lá 2, 3 anos e está sendo cobrado de coisa de criança de 6, 7, ou quando a expectativa é irrealista, que nem eu falei a respeito dos jovens adultos que querem ser melhores que todo mundo hoje em dia, porque você tem que ser melhor que todo mundo, né? E isso é balela, porque ninguém vai conseguir ser melhor que todo mundo, né? Então, todas essas formas de avaliação tornam a vergonha algo tóxico, algo que é normal em algo tóxico. Espero que vocês tenham gostado do livro, aqui novamente a capa para vocês darem uma olhada, tá bem? Espero que gostem. Um abraço.